eu venho meditando um pouco nisso, né? A gente acaba procurando, entendendo as coisas através dos relacionamentos que nós, como seres humanos, com pessoas. Falei durante essa semana aí, alguns momentos sobre a importância de nós crescermos em Deus, né? De forma vertical, e crescermos em Deus de forma horizontal. É muito difícil você entender isso, esse crescimento em Deus, de forma vertical e de forma horizontal, mas quando a gente pega um dos discípulos que se mostram nos dias de Jesus, um relacionamento muito próximo, muito íntimo, podemos dizer assim, que a Bíblia diz que ele se recostava no peito de Jesus. Era aquele cara que, por mais que Jesus falasse baixinho, ele ouvia, tão perto que ele estava. Ele escreve uma epístola, lá em 1 João, ele escreve a respeito do relacionamento horizontal. Ele diz, se você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, você está mentindo. Não é? Porque não dá para amar quem não vê, não é? Aborrecer quem vê e dizer que ama quem não vê. Ou seja, ele está dizendo, uma das evidências do amor a Deus é você amar o próximo. Então nós temos aí uma relação muito legal entre crescimento vertical, que é o nosso relacionamento com Deus, nosso dia a dia, nosso momento de comunhão, onde eu separo para estar com Ele, através da palavra, através da oração, através de uma boa leitura, mas eu dreno dele e eu distribuo isso, convivendo e abençoando pessoas, sendo uma bênção com pessoas. A Bíblia nos mostra que Abraão teve umas 4 experiências visíveis com Deus. Experiências visíveis ou audíveis com Deus. Mas Deus chama ele e diz assim, vai e ser tu uma bênção. E ser fala de uma existência prática, ou seja, por onde você passar, seja uma bênção. Então ele está dizendo, cara, eu vou estar contigo, serei o teu grandiosíssimo galardão, a tua recompensa será eu. Você estará pleno comigo, eu estou com você em tudo, em todos os lugares, em tudo que você fizer, eu vou te abençoar e te prosperar, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, agora vai ser tu uma bênção. Ele está dizendo, cara, saia por aí, mantenha um relacionamento saudável com o teu próximo, abençoe as pessoas, eu vou estar contigo, vou te proteger e vou te guardar. É muito importante que você, como ser humano, como filho de Deus, como cristão, compreenda isso. Porque o nosso relacionamento vertical, sem o relacionamento horizontal, estaremos como que um poço que acumula água e quando chega no seu nível, desliga e não esvazia mais. Aquela água vai produzir bactérias sem movimentação, sem distribuição. Não serve para nada depois de um tempo. Até parece, por alguns momentos, que ela está funcionando. Aí você quer descobrir o que ele realmente, um poço que circula, água, dá uma mexida em cima dele, e você vai ver que a sujeira está tudo lá no fundo. É importante que haja uma circulação, um fluir de vida, onde eu recebo vida de Deus, e a Bíblia diz, aquele que vem a mim, que crê em mim, do seu ventre fluirão os rios de água viva. Rios de água viva para onde? Para quê? Né? Então, é para relacionamentos. E eu quero hoje parar um pouquinho essa questão da perseverança da fé, para a gente falar um pouco sobre paternidade, né? Falar sobre paternidade. Henrique, põe para mim aqui João 12. Eu fiquei feliz que o pessoal já separou as músicas, eu não tinha falado para eles que eu ia falar alguma coisa sobre isso. Mas hoje é o dia dos pais, acho que é um dia legal para a gente falar alguma coisa sobre. Na semana eu estava meditando sobre isso, eu disse, caramba, o mundo está tão complicado, né? Essa questão de relacionamento pais e filhos. E a referência de pais, ela está tão quebrada, que isso afeta diretamente o relacionamento dos filhos de Deus, da igreja de Deus com Deus. Porque a referência que se tem de pai, eu falei um tempo atrás aqui sobre isso, não sei se aquele filme A Cabana, alguém aqui assistiu? Bom, no dia que eu perguntei, tinha uns 5 pessoas que assistiram, hoje tem um pouquinho mais, tem 5,5. Né?
Isso aí, o que se apresenta como pai do cara lá é uma mulher, por causa da referência ruim de pai que ele tinha. Então, se aparecesse um homem para ele como pai, ele ia ligar diretamente a imagem ao pai e ele simplesmente repeliria aquela presença, a presença de Deus na vida dele. Então, quando nós tomamos essa referência de pai, geralmente nós podemos ter dois radicais. Um radical é que eu quero ser igual ao meu pai. Isso pode ser um grande problema, a depender do pai que tive. O outro radical, eu não quero saber do meu pai, porque ele não foi um pai para mim. Também é um problema muito grande. Porque precisamos primeiro compreender essa questão de origem, a gente saber essa questão de origem, porque eu lidei com uma família alguns anos atrás, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, uma jovem que ela passou a infância dela vendo o pai espancando a mãe. Então ela odiava o pai e não conseguiu perdoá-lo no coração dela até que ele morresse. E, finalmente, ele partiu, morreu, e ela me ligou um dia, depois de um tempo, sei lá, uns 3, 4 meses que ele havia morrido, e ela disse que não estava com paz, não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo ter paz, porque o pai dela havia morrido, e ela tinha aquele ódio no coração, não sabia como se livrar daquilo. Não é? Todas as vezes que ela lembrava do pai, ela lembrava dele espancando a mãe, dele gritando e xingando, e fazendo eles dormirem tudo num quarto só, que a mãe levava os filhos tudo para o mesmo ambiente, para o mesmo quarto, ficavam escondidos, e ele chegava bêbado. E ela disse que odiava o pai. Eu disse, mas é simples, você é cristã, é só colocar a mão no teu coração, fechar os teus olhos e declarar, eu perdoo meu pai. Não é? Busque, se está com dificuldade de imagem, busque uma imagem de um momento lá que você foi feliz com ele, em algum momento em que ele te trouxe um doce, uma bala, sei lá, alguma coisa. Aí ela falou, mas eu não consigo, pastor. Eu odeio meu pai, disse, legal. E fiquei ali, eu do lado, isso estou falando, gente, aqui para vocês, mas depois de 1 hora no telefone. E eu, falando com o Espírito Santo aqui no meu coração, Senhor, me dá uma sabedoria, uma palavra, uma direção, para que eu possa lidar com isso. Então, em determinado momento, eu disse, faz o seguinte, você tem um espelho aí na sua casa? Ela falou, tenho. Mas um espelho grande, que você consiga ver todo o teu corpo em pé na frente dele. Ela falou, tenho um espelho bem grande, pastor. Eu falei, então vai para frente desse espelho. Aí ela foi lá, você dá um tempinho? Aí foi lá, eu acho que ela arrumou o espelho para se enxergar. Eu disse, fique numa distância onde você se veja dos pés até a cabeça. Aí ela ficou lá, fiquei, estou agora. Eu disse, legal. Agora fixe os olhos em você, olhe para você e repita comigo, eu te odeio. Ela falou, claro que não, pastor. Eu não me odeio. Eu falei, então, sei lá, olha alguma área aí no teu corpo que parece. Tem alguma área que parece com seu pai? Eu disse, me disseram que eu sou Copperfield. Eu disse, então, uma área que você identifica muito parecida com teu pai, diga, eu odeio essa área na minha vida. Ela falou, não, pastor, eu não odeio. Eu falei, pois é, filha, porque você, antes do teu pai te sustentar, antes do teu pai fazer qualquer coisa, ele te gerou. Se você se ama e é gerada, e nasceu dele, então você o ama. Então, ame seu pai através da sua existência. Você nasceu dele, ele gerou você, e você está aí. Então, significa que Deus cuidou de você com todos os pormenores. Hoje, você pode ser um instrumento de Deus para espalhar esse amor para teus irmãos, que têm o mesmo sentimento que você a respeito do teu pai. Ela começou a chorar, desabou. Eu disse, se você não conseguir perdoar, olhe no espelho e repita. Aí, não vou conseguir. Aí, finalmente, saiu a confissão, eu amo meu pai, me perdoe. Talvez eu pudesse fazer alguma coisa, mas quando eu cresci, eu também me afastei, não tentei ajudar, fiquei sempre repelindo meu pai, e não estendi a mão para ele, não estendi a mão para minha mãe sofreu a vida inteira. Então, é preciso que a gente entenda essa questão de origem. Nós estamos vivendo muito, gente, pela ponta do barbante, uma vida independente, uma vida isolada dessa questão de paternidade. Não é? Porque, primeiro, nós temos aquela referência ruim, os dois radicais, a referência ruim de um pai que foi muito ruim, ou a outra referência de um pai que, embora foi ruim, eu amo e quero ser igual a ele, que é um perigo também. Não é?
ou tornou filhos semelhantes. Filhos semelhantes. Jesus disse, vocês pegam discípulos e rodam o mundo, rodam o planeta. Né? Um homem e roda o planeta para fazer dele um discípulo. E quando vocês o fazem, faz pior do que o filho do diabo. Jesus está dizendo, porque eles tornam-se imitadores de vocês, e vocês vivem errado. É por isso que nós precisamos retomar, através de uma simplicidade de mente, de consciência e até de imagem, retomar a verdadeira imagem, a verdadeira origem, que é a origem de Cristo. Ele torna-se para nós o padrão de filho, e Deus para nós o padrão perfeito de pai, onde nós somos amados, independente dos nossos erros ou acertos, agora como filhos. Somos amados. Não é? O João escreve aqui, numa referência, eu peguei esse verso aqui porque, como eu disse no início, João foi aquele discípulo, ele chama-se de o discípulo amado. Esteve muito perto de Jesus. Então, João percebeu esse relacionamento de Jesus com o Pai de uma forma muito tremenda. Né? E ele diz assim, coloca o verso 11, Henrique, para dar contexto, porque aqui o 12 continua, né? Diz assim, olha, a respeito de Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, agora sim o 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se o inferno conseguir tirar da tua mente essa condição de filho, se ele conseguir tirar de dentro de você essa condição de filho e colocar dentro de você uma aparente humildade de condição de servo, isso é uma aparente humildade, porque a pessoa diz assim, eu sou um humilde servo de Deus. Parece algo maravilhoso e muito grande, mas quando nós voltamos um pouquinho para uma visão de Deus sobre filho e servo, nossa, tomei um susto. Eu volto para o ponto, gente. Estava pregando numa igreja, uma vez no culto da manhã, e quando eu me expressei, uma cadeira, era aquelas cadeiras brancas, uma cadeira quebrou com o irmão que era fortinho. Plá! E o irmão sumiu no meio do povo assim. Tinham só mulheres e 3 homens no meio. Então sumiu aquele homem no meio assim. Aí eu parei e comecei a inchar, querendo dar risada, né? Aí ele levantou assim, eu estou bem, gente. Aí agora, para voltar a mensagem, né? Aí eu tomei um susto, veio a imagem do irmão caindo na cabeça. Então, se o diabo conseguir roubar essa condição de filho e colocar na tua cabeça, na cabeça do filho de Deus, que ele é apenas um mero servo, não é? E aí, quando a gente pega, pastor, como eu consigo entender isso? A gente dá uma ré, vamos até o livro de Gênesis, onde Deus mostra Abraão como sendo uma referência da fé. A Bíblia diz que todos nós, pela fé, somos filhos de Abraão. E Abraão está no dilema entre o servo dele, Eliezer, um descendente de Damasco, não é? E a herança dele. Ele diz assim, eu não tenho filhos, sou um homem sem filhos, o meu único herdeiro, ele já chama de herdeiro, é Eliezer. Olha só, Eliezer, pelo que nos apresenta a Bíblia, era um cara muito fiel a Deus, a Abraão. Era o cara que administrava tudo, era o hipergovernante de Abraão. Tinha um relacionamento muito próximo. Alguém, olha só, tradicionalmente, um servo que tinha a liberdade de colocar a mão na coxa do seu senhor, ele era praticamente um filho. Mas não era filho. Deus disse, não será Eliezer o teu herdeiro. Eliezer é o teu servo e continuará na condição de servo. Você pode abençoar ele como você quiser. Você pode até deixar bastante coisas para ele, mas ele sempre será o teu servo.
você vai ter um filho gerado do teu sangue. E aí, nós sabemos o fim da história, nasce Isaac. No dia em que Isaac está pronto para casar, Abraão chama Eliezer, faz ele jurar que vai buscar uma esposa para o filho, e nesse juramento ele diz, põe aqui a mão debaixo da minha coxa. Isso era, cara, tinha filhos que não faziam isso com os pais. Então, embora Eliezer tivesse uma intimidade muito grande, embora Eliezer conhecesse todos os detalhes da herança e da vida de Abraão, embora Eliezer conhecesse os segredos do coração de Abraão, ele ainda era um servo. Então, quando nós falamos de filiação, nós não falamos unicamente ou apenas desse relacionamento material das pessoas com Deus. Nós podemos sim caminhar com Deus, gente, a igreja pode caminhar com Deus com uma espécie de ideia mercenária, sem perceber. O que é uma ideia mercenária? Um relacionamento mercenário. Eu ando com Deus pelo que Ele pode fazer por mim, pelo que Ele pode me dar. Isso é muito perigoso, porque nós naturalmente somos herdeiros, não apenas recebemos a promessa, mas das promessas de Deus. A maior de todas as promessas, Jesus, você tem o Espírito de Deus. Mas de todas as promessas de Deus. Mas corremos esse risco de ter um relacionamento com Deus baseado numa ideia mercenária, o que Deus pode me dar. Por que eu estou com Deus? Porque eu vim para a igreja e continuo vindo. Não é o porquê vim, porque a gente, na maioria das vezes, nós nos aproximamos de Deus por causa de crises, de necessidades, de problemas que enfrentávamos no casamento, na vida financeira, na saúde, várias coisas. Mas isso é legal, é bíblico, pastor? Claro que é, não tem nada errado. Claro que é. Eu só ouço dizer de 12 caras que se aproximaram de Deus por causa de... Jesus foi lá e colheu, eles não estavam pedindo nada, buscando nada de Deus. Jesus foi lá, os 12 apóstolos. Depois de todos os outros, alguma necessidade aconteceu. Não é? Mas continuar nessa mentalidade, mesmo depois de ter sido tornados filhos, poda a nossa capacidade de avançar, nossa capacidade de crescer. Olha, eu vou ler de novo o verso aqui, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra poder é exousia, autoridade. A autoridade para viver de acordo como. Capítulo 14, o verso 12 de João, ou é 14, 12 ou é 12, 14? Põe o 14, 12, eu acho que se for. Isso, é legal, 12, 14, 12. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço e outras maiores, falar porque eu vou para junto do Pai. Presta atenção que Jesus está dizendo aqui, ele diz assim, ó, se você acredita em mim, você vai fazer as mesmas obras, e essa palavra, as obras, vai funcionar igualmente a mim. Vai funcionar igual. Gente, é diferente, ser um servo pode fazer muitas coisas que o seu Senhor faz. Ser um filho funciona igual. Está falando de uma forma de vida, uma forma de viver. Não apenas uma forma de fazer, mas uma forma de viver. Uma forma de existir. Nós temos hoje mensagens aparentemente muito maravilhosas, muito lindas, muito belas, muito bem organizadas teologicamente, mas que no meio delas está inserido a ideia de que nós não somos filhos. Somos apenas servos. Somos apenas servos. Capítulo 20 do Evangelho de João, Henrique, por favor. Capítulo 20, o verso de número, acho que é o 17. Põe o 17 para mim ver se é. Isso aí. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e disse-lhes. Eu não entendo se Jesus quis dizer alguma coisa e não disse. Não é? Nós temos esse grande problema de dizer, olha, Jesus quis dizer. Um dia eu estava ouvindo uma pregação, uma mensagem sobre a vida de Moisés, e o pregador disse, e Deus falou para Moisés, Moisés, sobe o monte porque você vai morrer. Não é? Você não vai entrar na terra. E Moisés disse, Senhor, mas eu quero entrar na terra. Realmente, Moisés orou, Senhor, eu gostaria de entrar na terra. Deus disse, basta, você não vai entrar na terra. Não é porque você se permitiu, não me santificou lá atrás, não creu, não me santificou no dia da tentação. Então você não vai entrar na terra. Porque a terra tem que ser
completamente possuída totalmente pela fé, antes de pisar dentro dela. E aí Moisés sobe no monte e lá morre no monte. Claro, Moisés foi um grande homem de Deus, mas naquele dia ele se permitiu ser persuadido pelos povos e não santificou a Deus, ou seja, não creu na palavra de Deus. Acreditou mais na pressão que o povo fez sobre ele. Aí o pregador, no meio disso, ele falou assim, aí Deus disse assim para Moisés, mas sabe, aí Deus deu uma olhadinha para Moisés e fez assim, ó. Aí, mas para que isso? Aí eu não entendi. Deus piscou para Moisés, não era bem isso não que eu queria dizer. É maluco isso. Acabou, eu estava até empolgado com a instrução, eu disse, vou parar aqui, porque, pensa, se Deus disse que eu sou filho, mas não quis dizer isso. Quis, na verdade, me levar para colocar na cova dos leões e dizer, filho, vão-se os anéis, ficam os dedos. Jesus quis dizer o que disse. Vai para o meu Pai. Que eu vou não subindo para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Dá uma olhada como Jesus coloca numa ordem legal. Dá uma olhada. Ele reorganiza, porque até esse momento, eles tinham uma referência de Deus como Deus apenas. Deus e seus servos. Agora Jesus reorganiza isso, porque isso aqui é no momento da ressurreição dele. O terceiro dia, quando ele ressuscita, se encontra com alguns discípulos. E ele diz assim, agora vão e fala para os meus irmãos que eu estou subindo para o meu Pai e vosso Pai. Então, a partir desse relacionamento de filhos com o Pai e Pai com os filhos, eu honro ao meu Deus. Eu mantenho essa honra com o meu Deus. Porque se eu estiver honrando o meu Deus como um simples servo, vou andar abençoado? Vou, mas não vou funcionar igual. Ele fala de uma questão de funcionar. Efésios capítulo 3, verso número 20. Eu nem passei esboço, que eu queria falar disso, estava muito cheio meu coração. Né? Então não fiz aquele slide e tal. Ora, então não é 3,20, é 14, 15, 3,15, vê se é o 15 aí. É na oração mesmo. Isso aí, volta 14, onde começa a oração, para dar contexto também. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Olha Paulo, diante do Pai. Verso 15. De quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra. Ele cria um paralelo e conecta não só a família da terra, para que não fique enfraquecida essa ideia de que eu sou um pecador, que Deus tem misericórdia e caminho como um pecador, e vivo como um pecador, e que eu preciso muito da misericórdia de Deus todos os dias, é claro. A misericórdia é uma ação da existência do próprio Deus. O que é misericórdia? É Deus não atribuir ao ser humano aquilo que ele merece. Isso é misericórdia. É Deus não atribuir, não depositar na sua conta o valor que você merecia. Não acreditar sobre você aquilo que isso é misericórdia. E agora, o que é graça? É Deus te dar aquilo que você não merece. Então, quando nós erramos, Deus agiu por misericórdia. E quando nós recebemos bênçãos e vida, Deus agiu por graça. Porque é o poder dele fluindo através de nós. Então ele diz assim, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu quanto na terra. Então ele faz essa conexão, esse paralelo entre os anjos, entre os filhos de Deus, entre nós. Ele disse, ele toma o nome de Deus, somos a família de Deus, você é a família de Deus.
Você é filho de Deus. É a partir disso. Pastor, eu ainda tenho na cabeça esse negócio de servo, porque quando eu erro, quando eu piso na bola, quando eu sinto que não estou bem, eu não me sinto um filho de Deus. Gente, já teve algum tempo, por não dar uma atenção devida ao meu pai, eu dizia, cara, eu acho que eu estou errando nisso aí. E, no entanto, essa conexão de natureza não dependeu de mim, dependeu de meu pai, como não dependeu de você. Efésios, capítulo de número 2. Nós estamos aí em Efésios. Volta para o capítulo 2, por favor, Henrique. O verso de número 1. Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados. Verso 2. Nos quais andávamos ou andastes antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, olha lá, por natureza, filhos da ira como os demais. Olha a afirmação da Bíblia. Éramos por natureza, filhos da ira como os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Vai para o 5. E estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Portanto, pela graça sois salvos. Ele nos deu... Gente, você sabe o que é essa ideia de vida juntamente com Cristo? A Bíblia diz que o mesmo Espírito que Jesus morreu, foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz, lá, aqui na Epístola aos Efésios, que o Espírito desce e ressuscita Cristo. E diz que por esse mesmo Espírito, o mesmo caminho, o mesmo poder, a mesma glória, nós também fomos ressuscitados. Vai para o verso 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Pastor, eu não sou filho de Deus, então eu sou servo. Se você é servo, Deus está lidando com você isoladamente. Mas se você é filho, Ele está lidando com você, como sempre lidou com Jesus. Como sempre lidou com Jesus. Porque nós precisamos desenvolver essa mentalidade de filhos, porque nós vivemos num sistema quebrado, onde o relacionamento de pais e filhos foi totalmente desfeito, torcido, a ponto de qualquer um poder ser pai. A ponto da nossa própria mentalidade desenvolver essa ideia de que pai não é o que faz, pai é o que cria. O que é isso? É uma frustração. É o resultado das nossas frustrações. E nós adquirimos esse provérbio e transformamos em nossa verdade, muitas vezes. Qualquer um que aparentemente nos trata bem, está mais apto a ser pai do que quem é pai. E eu não quero falar que um pai tem que tratar mal, o pai tem que tratar bem, o pai tem que cumprir a missão e a função dele, é claro. Mas eu quero dizer que é preciso que a gente silencie a nossa mente, isole tudo isso e pegue lá 2 Coríntios 5, 17, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Eu sou nascido de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho a natureza de Deus. Pedro diz, vocês que foram gerados da palavra da verdade, gerados, feitos de novo da palavra da verdade. Vocês agora são filhos, vocês funcionarão como filhos. A mentalidade de servo fará com que você se posicione como um servo, uma pessoa posicionada como servo. Ela precisa fazer para mostrar serviço. Ela precisa fazer, está desesperadamente querendo fazer para mostrar serviço. E um filho, pastor, não precisa fazer?
precisa administrar os bens do seu pai. É diferente. Às vezes trabalha tanto quanto o servo. A forma de pensar, de enxergar as coisas é diferente. A Bíblia diz que quando Jesus tinha cerca de 12 anos, eles foram para Jerusalém para a festa, e quando estavam voltando da festa, depois de uma caminhada de quase 2 dias, perceberam que Maria e José perceberam que o menino não estava no meio. Eu não sei se você já esqueceu o teu filho dentro do carro, algumas horas. Não está fora da Bíblia, não. Maria e José esqueceu o filho por 2 dias. É bíblico deixar a criança. Misericórdia. E aí voltaram, desesperados atrás do menino. Quando chegou lá, encontraram ele no templo, falando graciosamente para as pessoas, e as pessoas em volta dele, ouvindo e aprendendo. Aí disse, meu filho, estávamos preocupados com você. Ele disse, se vocês não sabiam que eu estava cuidando das coisas do meu pai. Aleluia. É isso. Aí você olha para o que você faz, eu estou cuidando dos bens do meu pai. Eu estou cuidando dos filhos. A Bíblia diz, capítulo de número, Salmo 127, verso 6. Verso 5. Perdão, Henrique. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias. É 127, Henrique, ali está o 128. Está faltando alguma coisa. 127. 5 e 6. Feliz o homem que enche deles, dos filhos. Agora é 4, agora é o verso 4. Fique em paz, a gente vai com Deus. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Preste atenção aqui o que o salmista está dizendo. Agora imagine você, como flechas na mão do guerreiro. Jesus disse, eis que me é dado toda a autoridade no céu e na terra, para aqueles que criam nele. Todo aquele que crê nele, que recebeu, deu-lhes o poder ou a autoridade de serem feitos filhos de Deus. A palavra lá, poder, é exousia, autoridade para funcionar igual. Ele diz assim, feliz é aquele que enche a sua aljava. Aí Jesus diz, agora ide no meu nome. Agora vai. Vocês estão capacitados para funcionar igual. Estão capacitados para andarem como filhos. Ele diz, não se preocupem com nada, porque o vosso Pai, Mateus 6, vou ter que ir para o texto para completar esse salmo aqui. Mateus capítulo número 6, o verso de número 21 a seguir. Vai lá, porque... Não. É o 25. Estou assim hoje. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Pode seguir, Henrique. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, o vosso Pai a sustenta. Porventura, vocês não valem mais para Ele do que as aves? Presta atenção no que Jesus está falando. Ele diz, cara, vocês são filhos, são herdeiros naturais, não apenas das promessas. Pastor, mas quais são as promessas? Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo identificar promessa, o que é promessa, o que é aviso, porque na Bíblia tem promessas e avisos, né? Por exemplo, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Eu já vi gente dizendo assim, ele prometeu, você vai ter. Ele avisou, vocês vão ter. Ele avisou. É como eu disser para você, se você pular na piscina, você vai se molhar. Eu não estou prometendo que você vai se molhar. Estou te avisando. Pulou na piscina, vai se molhar, é natural. Ele avisou. Não é? Então, ele diz assim, o vosso Pai sabe. Então, a condição de filho
é você entender que, embora você possa não captar algumas promessas de Deus, entenda que tudo quanto é bom e saudável e perfeito para a vida, Deus preparou para os filhos. Pastor, não consegui ler na Bíblia e encontrar uma promessa na Nova Aliança. Volte então para o livro de Gênesis e leia apenas o primeiro capítulo. E o segundo, os 2 capítulos. E diz assim, Deus desceu, preparou um jardim no Éden. Ou seja, um jardim numa região da terra. Lá na região do Éden. Um jardim no Éden. E fez brotar toda a árvore, preparou tudo. E agora ele vai lá, cria o homem, coloca para viver dentro do jardim. Ele dá ao homem a liberdade para cuidar do jardim, mas já estava tudo pronto. Essa é a condição de filho. Você é herdeiro do que é meu. A mentalidade muda. Se a mentalidade muda, o relacionamento muda. Por isso que Jesus disse, vai para o meu pai, vou para o meu pai e vosso pai. Agora avisa para os meus irmãos o que é que eu vou fazer. Que eu subo para o meu pai e vosso pai, o meu Deus e vosso Deus. Quando a mentalidade muda aqui embaixo, o relacionamento muda lá em cima. Quando ele compreende o relacionamento correto, aqui embaixo, ele flui de forma diferente. Ele flui de forma diferente. Porque quando há um relacionamento, uma mentalidade correta de filhos, há descanso, há paz, há qualidade. Isso é muito legal, porque quando eu compreendo como funcionam as coisas, eu comento sempre com as minhas filhas a respeito de trabalho. Eu disse, vocês trabalham numa empresa, vão trabalhar numa empresa, não é? Procure entender como funciona a empresa, toda a estrutura dela. Procure ouvir com muita atenção quando o patrão falar, quando ele estiver conversando, dando uma palestra ou dando uma instrução, entre na mente dele. Fique observando ele. Absorvendo o pensamento e compreenda a estrutura da empresa, todos os departamentos, como ela funciona, para onde ela vai. Esse é o posicionamento de dono, de proprietário. Enquanto você está trabalhando lá, de alguma forma, você também é proprietário, participante dos lucros. Você deixa de ser um assalariado para ser um participante dos lucros como um proprietário. O patrão divide comigo o lucro. Ainda que ele fica com 99,99%, mas a questão não é o que você recebe. A questão é como você enxerga as coisas. A condição de servo é aquela pessoa que fica desesperada, tentando realizar a sua função, tão desesperada para agradar ao seu Senhor, e está sempre com medo do crescimento, e ninguém cresce por fora de verdade se não crescer por dentro. Ninguém se torna o dono real se por dentro ele já não for o dono. Jamais funcionaremos como filhos se não entendermos que Ele é o nosso Pai. Como Jesus disse, o vosso Pai sabe de tudo que vocês precisam. Vamos fechar com Filipenses. Os meninos já vão se organizando para vir para cá. Filipenses, o capítulo de número 4. Verso de número 8. Quero pegar só essa ponta. Eu acho que vocês já estão bem despreocupados. Diz assim: finalmente, para concluir o meu discurso, para concluir a ideia de filhos, para que você não mais se encha das amarguras e os traumas que o passado produziu na tua vida, por uma ausência de pai, por um pai que não foi legal com você, não foi legal com seja lá com quem seja, ou por um desespero por ter alguém que te acolha, que às vezes isso produz aquela necessidade de, eu preciso de alguém que me acolha, senão me sinto inseguro. Tudo o que é verdadeiro e o que é respeitável, tudo o que é justo e puro, tudo que é amável e de boa fama,
se houver alguma virtude ou algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Seja isso que mantém você em dias. Você é de Deus, você pertence a Ele. Ele é o teu Pai. Ele tem cuidado de vocês. Ele jamais vai te abandonar, seja qual for a circunstância que te cerque. Lembre, nós cantamos aqui, eu tenho um Pai que cuida de mim. Ele te dá valor. Ele é o teu Pai. Você está preparado, apto para funcionar igual a Deus, com paz e as coisas fluírem. Lembre, a qualidade da sua carreira profissional. Às vezes, pastor, mas é que o cristianismo é separado do meu dia a dia. Não, é diferente. Deus plantou filhos aqui para regerem essa terra, até o dia em que ela for retirada. A tristeza é que os filhos não sabem disso. Então eles estão querendo se livrar das suas funções. Quer ficar todo mundo confinado dentro de uma igreja, escondido. Ao invés de ir e governar. É um imperativo. Agora ide. Agora vá. Faça acontecer. Salmo diz, os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens e os seus filhos. Deus diz lá no começo, sujeitai a terra. Ele não disse, a terra vai vir, você vai estar feito um imã, puxando a terra para vir, se sujeitando a você. E aí você olha, está tudo dobrado aos teus pés. Ele diz, não, vai você, ide, sujeite a terra. É o imperativo, é um comando. Pise o pé e conquiste. Como um filho, é do meu Pai. Foi o meu Pai que criou, foi o meu Pai que fez. Isso aqui não é para o inferno governar, não é para ele administrar, não. Como herdeiro, me pertence. Diga graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus.